Olá, aqui quem fala é o professor Beto, da Escola Agrícola Carlos Reis Funke. Essa aula é para os alunos do sexto ano da nossa escola, sexto ano B, mais especificamente, a turma que eu dou aula. E eu vou falar hoje sobre unidades de medida e o nosso sistema métrico decimal, mais especificamente também a história. Aí, num outro vídeo, eu vou falar sobre as conversões e algumas contas. Então, vamos lá, compartilhando com vocês a nossa telinha aqui. Muito bem, unidades de medida de comprimento, o nosso sistema métrico decimal. Antigamente, como que era feito as medições? Primeiramente, o que é medir? Medir é medir, ué. Não, medir é comparar. Toda vez que você mede, você está comparando com alguma coisa. Eu não estou comparando com nada, eu estou medindo. Então, basicamente é isso que você está fazendo. Ao medir, você compara. Como que faziam as medições, né? Antes de Cristo, enfim. Cada povo tinha a sua maneira de medir. Alguns usavam os pés. De repente, pegava como padrão o pé de alguma pessoa e dizia, essa barra tem 3 pés de comprimento. Outro povo utilizava polegada. Vamos fazer a altura dessa casa aí com tantas polegadas. Outros utilizavam os polegares, né? A polegada. Aí vai, mede de acordo com a polegada. Cada povo tinha a sua forma de medir. Tem muitas outras maneiras, se você for pesquisar, que cada povo, né, fazia as suas medições. No Egito, eles usavam o cúbito, que é essa distância do cotovelo até o dedo médio. Aí eles pegavam uma barra de madeira ou de pedra, nesse tamanho, e usavam como padrão para fazer suas medições. Imagina, então, cada povo com a sua forma de medir. Se eu fosse um rei naquela época e decidisse que no meu país as medições seriam de acordo com a minha altura, bom, então eu criaria aí uma unidade de medida. O metro não existe. Metro não existe metro. Então, no meu país, tudo será medido pela minha altura. A partir de 1 beto. Então, a minha altura é 1 beto. Vamos fazer esse castelo ou essa casa na altura de 3 betos. 3 betos. 1 já incomoda, imagina 3. Mas é só a forma de medir, baseado na altura do beto. Né? Então, aí você contrata um engenheiro de outro país. Vai dizer, que altura é essa, beto? Não sei. Aí você teria que explicar para a pessoa e tal. Então, tu imagina também a questão de comércio. Eu vou comprar uma madeira, vou comprar uma barra de ferro de outro país e tal. Eu quero, aí você vai lá, qual é o preço? Uma barra de 1 beto é tanto. 1 beto? Que tamanho é esse? Veja, atrapalha a forma de comunicação entre os povos, atrapalha até estudos científicos para você entender que altura ou que distância está sendo falado naquele material, ou até mesmo atrapalha o comércio. Então, fica complicado se cada povo tem a sua forma de medir. Então, no século XVIII, entre 1701 e 1800, surgiu a unidade padrão que nós usamos hoje, que é o metro. Então, foi padronizado. De começo, o que era o metro? Ele era a 10.000.000ª parte de 1/4 do globo terrestre, do meridiano, né? 1/4 do meridiano do globo terrestre, essa linha vermelha que vocês estão vendo aí. Pega a 10.000.000ª parte, dá exatamente o tamanho de 1 metro. Né? Foi criado, isso aqui é 1 metro, foi decidido, isso é 1 metro. E aí, para padronizar, fizeram uma barra de platina, fizeram 2 marcações nela, e pronto. Agora, tudo no mundo é medido em comparação a essa barra de platina, essas 2 marcações. A distância entre uma marcação e a outra é 1 metro. A original dessa barra ainda está no Museu Internacional de Pesos e Medidas, na França. Uma cópia dessa barra de platina está no site, está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Só que, claro, nós já vamos ver que essa barra também já não é utilizada mais, continua sendo utilizado o metro.
Alguns países não utilizam o metro como base, o sistema métrico decimal. Não utilizam. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, que é um país muito conhecido por causa devido às séries, filmes que a gente assiste. Se você for viajar para lá, além de você ter que saber um pouco de inglês, você tem que se familiarizar também com o jeito que eles medem as coisas. Por exemplo, uma distância de uma estrada a outra é em milha, mile, que é mais ou menos 1.609 metros. A altura de uma pessoa é dada em pés, feet, e polegada, inch. Hoje a gente tem já a conversão para metro, centímetro, que é a unidade que nós utilizamos. Mas quando você vai viajar para um país, é interessante, além da língua, se preocupar também com essa questão de medições, para não ficar perdido, né? Quando você vai, por exemplo, ver as placas de velocidade lá nos Estados Unidos, é milhas por hora. É diferente de quilômetros por hora. Bem que poderiam, né, o mundo todo utilizar o mesmo padrão, o nosso de preferência, que é o metro. Mas alguns, infelizmente, têm o seu próprio sistema padrão e hoje em dia fica bem difícil de alterar, que teria que alterar muitas coisas. Como dizia o grande M lá da República do Mali, para quê? Para que termos sistemas diferentes de medidas? Seria tão mais fácil se todo mundo usasse como padrão o metro como a gente usa. Mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Assim como cada país tem a sua língua, também pode decidir qual sistema utilizar. E para finalizar, como eu falei para vocês, não é mais utilizada aquela barra de platina como padrão, porque vai que roubem, né? Vai que aconteça alguma coisa. Olha só, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, ela corre essa distância em um segundo. Agora, imagine, qual é a distância? 300 mil quilômetros. Qual é a distância que ela percorre se você pegar um segundo e dividir por 299.792.458? Bom, a luz no vácuo, durante este tempo, percorre exatamente 1 metro. Então, hoje em dia, quando nós medimos, nós estamos comparando com o padrão nosso, o sistema métrico decimal, que é o metro. E esse metro é exatamente a distância que a luz percorre no vácuo durante esse tempo aqui, que é o tempo impossível da gente medir assim de cabeça, né? Um segundo passou, mas um segundo dividido por quase 300 milhões, nossa. Nesse tempo, a luz percorre exatamente 1 metro. Então, ficou padronizado, é baseado nisso que nós estamos medindo. Quando você fala sua altura, você está comparando a sua altura com essa distância que a luz percorre no vácuo nesse tempo. Quando você diz a altura da sua casa, você está comparando também da mesma forma. Então, isso que se padronizar facilitou com certeza os estudos científicos, facilitou o comércio, enfim. Certo, gente? Então é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre as conversões. Tem um metro, ele pode ser com quilômetro, centímetro e outras formas também. Você multiplica ele, você divide ele, enfim. Valeu, muito obrigado. Espero que tenha ajudado, espero que tenha aprendido alguma coisa. Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.